Olá pessoal, então eu mostrei para vocês no outro vídeo como que a gente faz o planejamento virtual em cirurgia ortognática, planejamento virtual em 3 dimensões, aí sim para fazer o procedimento cirúrgico. Hoje eu quero mostrar para vocês um planejamento que a gente faz. Normalmente esse planejamento é inicial, é um planejamento que ele é feito em 2 dimensões, tá? No perfil do paciente, e esse planejamento vai guiar tanto a proposta de tratamento, que pode ser o tratamento ortodôntico também e o tratamento cirúrgico, mas principalmente, tá? Qual que é a função principal desse tipo de simulação? Para o paciente entender o que vai acontecer com ele, tá? As principais mudanças que ele vai ter nas características faciais, para ele ter condições de dar o feedback para o cirurgião e para o ortodontista o que ele achou daquilo. Porque se ele está achando aquilo lá que não aquele planejamento que a gente está propondo para ele não é o que ele espera, ele vai dizer para o cirurgião vai adequar aquele tratamento e vai tentar personalizar da forma mais adequada para o paciente ficar feliz com o resultado. Então isso ajuda muito o paciente a entender, mas pelo menos no meu caso aqui que eu mostro para os meus pacientes, ajuda muito mais a mim do que os pacientes, porque eu tenho muito mais informações para entender aquela queixa que o paciente me passou, né? A queixa que fez ele me procurar, fez ele procurar a cirurgia, se é realmente aquilo e eu entendi exatamente, se ele soube me explicar corretamente, e essas informações vão trazer para o paciente justamente o que ele deseja do tratamento, tá? Então, a gente vai fazer junto, tá? Essa simulação, então, é uma coisa importante para vocês entenderem. Essa simulação, a gente utiliza a foto do paciente sobreposta a uma radiografia cefalométrica, que é uma radiografia padronizada que a gente tem do perfil do paciente. Então, o programa ele faz só essa simulação em perfil, ela não faz frontal. Podem ter outras formas de simulação que ajudam bastante, tá? A ter esse feedback, né? O paciente entender, o cirurgião entender a queixa do paciente, que são feitas em aplicativos, por exemplo. Tá? Esses aplicativos, qual que é o grande problema dele? Tá? Não é que ele não possa ser usado com essa intenção. Esses aplicativos eles não podem trazer muita informação em relação ao planejamento do tratamento. Tá? Porque esses aplicativos a gente pode fazer o que quiser. A gente pode mudar a face do paciente da forma que quiser. Aqui não. Aqui a gente vai fazer a manipulação em cima da radiografia do paciente e o programa, toda aquela ciência que tem dentro do programa de ter a repercussão da pele, do tecido mole em cima do osso, vai ser transferida e vai mostrar pra gente o resultado final. Tá? Então, essa é a grande diferença do programa. Tá? As duas formas podem ser utilizadas, né? Mostrar para o paciente um aplicativo que faça a simulação, mas eu gosto mais do programa porque aí sim eu posso fazer a simulação tanto da cirurgia quanto da movimentação dos dentes. Tá? Então, vamos lá, eu vou gravar a tela para vocês aqui do meu computador e vocês vão aqui ver eu fazendo então um planejamento. Então aqui, essas linhas vermelhas aqui são todas as sobreposições que eu fiz da radiografia. Tem alguns números aqui que são análises que a gente faz, tá? Que o programa traz pra gente, e a sobreposição aqui nos tecidos moles. Tá? Então, o que essa paciente tem? Ela tem uma micrognatia, né? Uma mandíbula extremamente pequena. Essa paciente já operou, já finalizou o caso, tá? Mas eu vou fazer a simulação para vocês como se ela estivesse iniciando, estivesse sem aparelho. Então, nessa simulação, o que é importante a gente definir? Essa inclinação, né, pensando na ortodontia, dos dentes da frente, que são muito importantes no planejamento do paciente. Então, tanto no planejamento ortodôntico, mas principalmente no resultado final, porque isso aqui vai interferir muito no planejamento cirúrgico. Tá? A inclinação dos dentes é um dado muito importante, tá? Não só a inclinação numérica que a gente vai medir na radiografia, mas a inclinação que a gente vê na clínica do paciente. Isso é extremamente importante para a definição do planejamento cirúrgico. Tá? Então, nesse programa aqui a gente pode fazer todas as modificações. Então, imagine aqui que a gente vai iniciar fazendo um planejamento dessa paciente. Imagine que a gente pediu para o ortodontista, por exemplo, extrair os primeiros pré-molares superiores. Então, a gente vai simular a movimentação
do dente de cima, que a gente vai ter com a extração do premolar. A gente vai ter um pouco de retração, um pouco de giro desse dente, né? De correção da inclinação. Então, vocês veem que com essa extração a gente quase tratou o paciente, né? É muito comum a gente encontrar isso do ortodontista, às vezes não tem muita experiência em cirurgia ortognática, tem medo de indicar, ou às vezes ele tem medo de propor para o paciente e o paciente achar que aquele tratamento não é o que ele quer só corrigir a mordida, mas acaba estragando, né, o perfil do paciente, porque ele extraindo os dentes, ele vai perder toda a projeção do lábio superior. Então acaba deixando o paciente, além da mandíbula ficar errada, a parte de cima estava certa, ele acaba estragando a parte de cima, agora está em cima errado, embaixo errado. Então a gente fez a simulação aqui do dente de cima, né? A gente corrigindo depois da extração. Pense que se a gente extraísse o dente de baixo também, a gente teria uma movimentação parecida ali, uma correção de inclinação. Né? Nesse caso aqui, o ortodontista acaba fazendo uma correção da inclinação e uma retrusão. Né? Então, o inicial do paciente, a gente tinha ele com os dentes mais projetados, então o lábio superior estava numa posição correta. Então pense, vamos supor que esse paciente está fazendo um retratamento. Ele foi para o ortodontista corrigiu a mordida dele, mas ele não ficou satisfeito com o perfil, que é uma grande porcentagem dos pacientes que a gente encontra hoje são retratamentos desse tipo de tratamento ortodôntico. Paciente com micrognatia, mandíbula mais para trás, que ao invés de fazer a correção da mandíbula, o ortodontista extrai os dentes de cima e retrai os dentes superiores. Então a gente fez... Pense que a gente retraiu os dentes da frente. Então a gente já fez o planejamento junto com o ortodontista. Como que vai fazer essa retração? A gente vai definir junto com o ortodontista, cirurgião ortodontista. Vamos extrair tal e tal dente. Não vamos extrair dente. A gente vai fazer a ancoragem esquelética, que é uma forma que a gente usa para poder fazer essas retrações maiores. Agora, a gente vai ter o paciente pronto para a cirurgia. Ele está pronto para a cirurgia, então a gente tem que fazer o diagnóstico, a avaliação do paciente, tá? Na cadeira, nas fotos, tudo isso, o exame clínico principal, para a gente definir ali a posição final dos maxilares. Tá? A forma que a gente faz essa definição, esse planejamento, é outra história. Tá? Aqui eu vou fazer um planejamento mais ou menos o que essa paciente precisa, sem explicar exatamente o porquê para vocês que eu estou fazendo isso, mas só para vocês entenderem as possibilidades que essa simulação traz para você, paciente. Então, eu fiz, o ortodontista fez aquela extração, aquela retrusão da bateria superior, eu perdi o volume do lábio, eu quero recuperar isso. Imagine que eu vou fazer o avanço da parte de cima, tá? Para recuperar aquela retrusão que o paciente fez, que o ortodontista fez. E agora eu vou corrigir a parte de baixo. Eu vou fazer o avanço da mandíbula. Né? Eu vou colocar a mandíbula até chegar na posição que eu quero. Tá? Aqui eu faço um refinamento para ela encaixar mais ou menos na posição correta, tá? Então eu vou ter lá os dentes mais ou menos naquela posição que eu vou ter. Mas aí no paciente não tem uma correção legal aqui do que eu quero. O que faltou aqui? A mentoplastia, que é aquela cirurgia que a gente faz na pontinha do queixo do paciente. A gente vai fazer aqui a simulação do avanço do queixo. Esse queixo precisa ter a ser alongado, tá? Então essa aqui a simulação da parte óssea. Algumas coisas a gente sabe que a gente pode mudar durante a cirurgia do tecido mole do paciente. A gente pode fazer algumas coisas para melhorar esse perfil. Deixa eu colocar aqui para vocês de uma forma que fique mais a foto mais nítida. Então, olha, esse sulco entre o lábio e o queixo ficou muito pronunciado, tá? Isso pode acontecer, tá? Não é exatamente esse movimento que vai acontecer, mas eu, quando tenho isso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer algum enxerto, alguma coisa. Um preenchimento que a gente faz durante a cirurgia. Então, a gente obrigatoriamente corrige esse sulco. Né? Se a gente ainda achar, e o paciente achar que esse lábio está desproporcional, hoje em dia é muito difícil acontecer isso, né? Os pacientes gostam de lábio bem preenchido, mas a gente tem uma proporção entre o lábio de cima e o lábio de baixo. Se essa proporção estiver errada, a gente pode fazer uma redução desse vermelhão do lábio, né, encurtamento desse vermelhão durante a cirurgia, é possível fazer isso, tá? A gente consegue corrigir o vermelhão do lábio, corrigir o sulco e, eventualmente, né, se o paciente precisar, a gente pode mexer na região de baixo do pescoço, né, fazer a lipo ou então
trabalhar no platisma, nessa região embaixo do queixo do paciente, para tentar corrigir e deixar mais próximo do que a gente quer, nessa região inferior. Então, pelo que eu estou vendo aqui, precisa um pouco mais de avanço da pontinha do queixo, tá? Para deixar a paciente com um perfil mais reto. Agora ficou talvez muito, tá? Às vezes o paciente vai falar, não, eu estou com um aspecto muito queixudo, eu não quero ficar... Que traz em algumas situações, dependendo a fisionomia do paciente, às vezes a gente traz um aspecto um pouco mais masculinizado da face, né? Nesse caso aqui, para uma menina. Ela pode falar para você, não, eu prefiro um avanço um pouquinho menor, um queixo um pouco mais delicado, tá? Então, basicamente, são essas as possibilidades. A gente vai ter aqui, você vê que tem algumas coisinhas que o computador, ele acaba borrando, né? A gente pode corrigir isso, né? Tem ferramentas para a gente corrigir, mas o principal é que a gente vai ter uma repercussão tanto do osso quanto dos dentes no tecido mole. Algumas correções a gente faz, isso depende muito da experiência do cirurgião, né? De saber o que a gente pode realmente mudar no tecido mole, né? Por exemplo, como eu falei aqui para vocês, enxerto ósseo, alguma redução de vermelhão, né? Vermelhectomia, alguma coisa em relação ao lábio, a lipoaspiração, se for indicado, né? Da região submentoniana, da papada do paciente. Então, essa ferramenta é extremamente interessante para isso, tá? Não encare isso como uma forma do cirurgião estar vendendo algum tratamento para você. Isso aqui ajuda mais, pelo menos no meu caso, ajuda mais o cirurgião. Me ajuda mais do que ajuda o paciente, porque eu entendo melhor a queixa do meu paciente. Já teve muitos pacientes que mudaram o meu planejamento, principalmente em relação ao aumento, tá? Quando não é funcional o movimento que a gente está fazendo dos maxilares, por exemplo, eu estou tratando um paciente com apneia do sono, preciso avançar muito. Quando não é funcional, quando é estético, o paciente tem e deve opinar, né? Eu não gostei, quero menos, quero mais. Então, tem vários pacientes que, principalmente em relação à cirurgia do queixo, pediram para fazer mais, ou não fazer, ou fazer menos do que eu fiz, tá? Então, para mim é excelente, tá? Evita uma reoperação ou então um paciente insatisfeito. Então, essa ferramenta é excelente. Se você é paciente, né, é interessantíssimo você ver isso, não de forma assim aleatória no aplicativo, você fazer, porque você pode fazer o que quiser, às vezes não é viável cirurgicamente e está longe do resultado que a gente consegue trazer para você com cirurgia ortognática e procedimentos adjuntos. Então é interessante o cirurgião mostrar isso para você entender o que vai acontecer com você durante o tratamento, qual que é a cirurgia que está sendo proposta para você. Aqui a gente já tem mais ou menos os movimentos que a gente vai fazer na cirurgia. É claro que no 3D a gente vai ter um refinamento muito maior disso, né? Os movimentos, os milímetros que a gente vai definir ali são muito mais precisos na simulação 3D, mas aqui basicamente para o paciente entender o que está acontecendo é excelente, tá? Espero ter trazido um pouquinho de informação para você que vai fazer cirurgia ortognática, né? Espero que você tenha essa possibilidade de ver isso para ajudar teu cirurgião a definir teu planejamento de uma forma mais assertiva. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima!